Amém. Você pode se assentar. Você lembra onde é que nós estávamos com Jesus no domingo passado? Quem que lembra aí onde é que nós estávamos? Será que só eu estava lá? Nós estávamos no meio do mar, dentro do barco. E aí o que esse barco enfrentou no meio do mar de noite? Uma tempestade. Aí o Senhor se levanta calmamente e ordena as ondas e ao vento que se aquietem, que se acalmam e tudo fica muito calmo. E Jesus censura a falta de fé dos discípulos, dizendo: vocês ainda não têm fé. A questão é que a viagem pode seguir e eles chegam até o seu destino. E se nós focamos domingo passado na viagem, no que aconteceu no mar da Galileia, hoje nós vamos olhar para o que acontece na praia, quando o barco chega ali, numa região que é a região dos Gerazenos. Domingo passado nós vimos Marcos 4, a sequência continua, e agora vamos ver o que diz em Marcos capítulo 5. E nós vamos ver que logo que Jesus coloca o pé na terra, nós já vemos a revelação do tamanho do coração de Jesus. Porque Jesus recebe as pessoas como elas estão. A gente enfatiza muito isso aqui na comunhão, porque é uma dificuldade nossa nos aproximarmos do Senhor. Nós mesmos levantamos barreiras, como se o tamanho dos nossos problemas fosse maior do que o tamanho do amor do Senhor nos acolher, e não é. Por isso a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o tamanho do meu pecado, importa é o tamanho da graça dele. E é por isso, com sua graça, que Jesus aceita as pessoas como estão. Olha o versículo 1 e 2. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, e quem veio na escola bíblica do último encontro sabe que Marcos tem muito desse logo e já sabe por quê, né? Logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Nessa região, para onde Jesus foi com seus discípulos, se criavam porcos. Ficava do outro lado do mar, porque os judeus consideravam absolutamente impuros os porcos, e também aqueles que os criavam. Para eles era uma imundícia, era uma impureza. Fora Jesus, nenhum mestre em Israel se disporia a estar com criadores de porcos. Estar numa região de criadores de porcos. E bem, você lembra, você percebeu de onde que vem este homem? Da onde que ele vem? Dos túmulos. Para um judeu, alguém que estivesse num cemitério, um judeu que estivesse perto de túmulos, ele se consideraria impuro. Alguém que estivesse onde tinham pessoas enterradas, tinha que passar por um ritual de purificação que durava alguns dias, para depois então poder estar junto com as pessoas. Mas olha só, Jesus vai até uma região onde se criam porcos, e Jesus recebe diante dele um homem que está vindo diretamente do cemitério. Jesus recebeu aquele homem do jeito que aquele homem estava. E se não fosse Jesus, não haveria esperança nenhuma para aquele homem. Primeiro porque ninguém recebe ele. Ninguém se interessa por ele. As pessoas querem que ele fique longe, mas também ninguém poderia ajudá-lo. Porque não é possível vencer a dominação satânica com armas humanas. Por isso que a palavra de Deus diz que as nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir
fortalezas. Fortalezas espirituais não se desfazem com armas humanas. Elas são armas espirituais. Antes de ser liberto por Jesus, muitas pessoas já tinham tentado controlar a ação maligna na vida daquele homem. Pelo menos contê-lo, mas não dava certo. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Tentavam dominar esse homem até com correntes de ferro e usando força, mas nem os homens mais fortes conseguiam dominá-lo, não podiam com ele. Sem Jesus, não há nada que se possa fazer contra a dominação satânica. Pode tentar a força das religiões, a força da medicina, a força da psicologia, ou seja lá o que for, nada será suficiente. Se alguma destas áreas resolver, e resolvem muitas coisas, é porque não se tratava de uma ação maligna. Se a medicina resolve, e vou reforçar, ela resolve muita coisa, não era ação maligna. Se a psicologia resolve, e ela resolve muita coisa, não era uma dominação maligna, porque não há arma humana capaz de conter a dominação satânica na vida das pessoas. Jesus Cristo é a única possibilidade de libertação das trevas. Olha o versículo 6 a 8. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Tem um monte de coisa interessante aqui, né? Quando esse homem está lá no meio dos túmulos, ele vê Jesus de longe, ele sabe quem é, ele reconhece ali o Filho de Deus, um demônio, sabe quem está diante dele, lá longe, mas ele, em vez de fugir, ele corre, porque ele sabe que não adianta ele fugir de Jesus. Então, algo mais estranho ainda acontece, um demônio vem correndo diante de Jesus e diz assim: ó, por Deus, não me manda embora. Olha só, gente, se até um demônio ora, como é que tem crente que não ora? Até o demônio, por Deus, Jesus, não me manda embora daqui. Bem, e aí Marcos explica, né? Ele está fazendo isso porque Jesus tinha dito para ele: espírito imundo, saia desse homem. Mas olha, eles estão longe, né? Jesus desce do barco, o homem está lá longe. E acontece que a ordem de Jesus no mundo espiritual chega naquele homem e diz: sai dele. E aquele homem vem correndo: por Deus, não. Eu sei quem tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Até o demônio lá com palavras de adoração. Bem, a necessidade de Cristo na vida das pessoas, ela é fundamental e urgente. Porque Satanás quer destruir as pessoas. Satanás não brinca. A Bíblia diz que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E não há ladrão maior do que Satanás. Ladrão de vida, ladrão de alegria, ladrão de esperança, ladrão de relacionamentos. Ele é totalmente destrutivo. Mas antes de nós analisarmos como que Marcos nos conta aqui, que Satanás estava arruinando a vida daquele homem, é preciso entendermos que nem toda vez que alguém está sob dominação satânica, vai agir da mesma maneira, não há um padrão. Mas o resultado é sempre o mesmo: destruição na vida da pessoa. Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, não foi uma opressão externa, está escrito lá que Satanás entrou em Judas. Judas
não teve convulsões, Judas não mudou a voz, Judas não espumou pela boca, Judas não ficou com uma força absurda. Ele depois conversa com pessoas e ninguém sabe que ele está com Satanás dentro dele. Então não é porque alguém está sob dominação satânica que vai ter aquele estereótipo ou aquele estereotipo que a gente vê nos cultos televisivos. Pode acontecer? Pode, mas nem sempre é assim. E eu creio que tem muito mais pessoas sob dominação satânica que nós não sabemos do que as que nós sabemos. Porque Satanás é muito estratégico. Então, muito do agir dele é silencioso, levando a pessoa para a destruição, sem que ninguém perceba. Mas onde ele pode causar medo, ele vai lá e se revela, e se mostra e faz aquele estardalhaço público. E como nós não temos como saber que pessoas estão sob a dominação de Satanás, nós não podemos baixar a guarda e não podemos abrir mão da nossa missão de resgatá-las, de compartilhar com elas o evangelho que liberta de Cristo. Mas vamos dar uma olhada aqui sobre como Satanás destrói a vida das pessoas. E aqui num exemplo bem caracterizado deste homem Gerazeno. Primeiro, Satanás leva a pessoa a comportamentos autodestrutivos, seja naquela possessão clássica, seja no silêncio da dominação. Versículo 5 diz que este homem andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ferindo-se com pedras. Quando Satanás está dominando uma vida, ele está levando essa pessoa à autodestruição. E essa destruição pode ser física, pode ser emocional, sempre espiritual. É isso que ele faz. Ele faz com que a pessoa tenha comportamentos que lhe autodestroem, que lhe autodepreciam, que lhe autodeformam. Segundo, Satanás priva pessoas de moralidade. Lucas, ao nos contar este mesmo episódio, diz o seguinte no capítulo 8, versículo 27. Um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia. Então vamos lá. Um homem numa região de porcos, que vivia no cemitério pelado. Pelado. Então, eram pelo menos 3 motivos para que as pessoas quisessem distância dele. Esse homem aqui, despido de roupas, estava também despido de critérios morais, que afrontavam as pessoas, que afrontavam aquilo que é considerado normal, aquilo que é considerado aceitável para uma vida em sociedade. E nós vivemos assim, porque Satanás tem levado muitas e muitas pessoas a uma vida de imoralidade aqui somente representada nessa nudez deste homem. Eu me lembro uma vez, um rapaz que conhecia Jesus, mas estava afastado e estava vivendo como se não tivesse Jesus. E ele então transava com tudo que era guria que ele tivesse a oportunidade. Até que um dia eu estava lá na igreja, lá em Porto Alegre, na Igreja Batista do Passo da Areia, e ele chegou lá, desesperado, apavorado, e ele diz: eu estava fazendo sexo com uma mulher e eu vi Satanás ali naquele momento. Eu vi Satanás e eu vim correndo aqui para a igreja, porque eu entendi o que está acontecendo na minha vida. Eu entendi para onde o diabo está me levando. Essa crise de imoralidade que nós estamos vivendo, que já está deixando de ser crise, né? Porque agora o certo é o errado, e o errado é o certo. Veja que Satanás está saindo da afronta e trazendo para o adequado. Né? A sexualidade deturpada, deformada, agora ela é imposta. Agora é o certo como se apresenta. Satanás é ardiloso, ele vai mudando, ele vai confundindo as coisas. Também no capítulo 8 de Lucas, nós podemos ver que Satanás destrói relacionamentos.
Eu vou ler aqui o versículo 27 e o 29 na NVI, que me parece que traduziu melhor esse trecho. Ele nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. 29. E era levado pelo demônio a lugares solitários. Nem vivia em casa alguma. O que foi traduzido aqui para nós como nem vivia em casa alguma, pode nos levar a pensar que tinha a ver com uma casa, uma construção. Mas o mais adequado aqui de entendermos a tradução é que ele não vivia em família. Satanás continua fazendo o mesmo jeito de agir dele agora. Ele tem feito as pessoas abandonarem famílias. Sem espuma na boca, com voz alterada sim. Mas não a voz considerada demoníaca. A voz humana, de marido levantando a voz contra a esposa levantando a voz contra marido. Tem destruído famílias. Deixado um rastro de destruição. Gente, essa ansiedade que existe no mundo, estes complexos humanos, será que é só coincidência que quanto mais famílias se destroem, mais o ser humano está destruído? Não é coincidência, tem relação. Satanás tem conseguido fazer as pessoas buscarem um hedonismo, um autocentrismo, um narcisismo de eu sou bonito, eu sou bom, eu sou feliz, e quando alguém mexe com isso, tchau. Isso é Satanás agindo. Porque ele é especialista em acabar com relacionamentos e levar pessoas para lugares solitários. Porque a gente tem visto agora a solidão até dentro de casa, não é? Talvez você já tenha se sentido solitário dentro de casa. E Satanás está vencendo, está ganhando pontos, afastando marido de mulher, mulher de marido, afastando pais de filhos, filhos de pais, irmãos entre irmãos, amigos de amigos. A igreja de Jesus sofrendo isso muitas vezes. A questão é, tendo ou não o estereótipo de endemoniado, estas ações, autodestrutividade, imoralidade, problemas dos relacionamentos, sempre tem algum grau de ação maligna. Você acha que se o seu marido mudar, o casamento resolve? Se o diabo está no meio, o marido não resolve. Só Jesus resolve. Você acha que se a sua esposa mudar, o casamento melhora? Se tem ação de Satanás, não tem nada que a sua esposa possa fazer na força dela. É só Jesus. Por isso Jesus tem que estar no relacionamento. Por isso Jesus tem que ser o centro do lar, o centro da família. Quarto, Satanás investe com todas as forças para dominar. Ele não brinca em serviço. Olha o versículo 9. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Bem, o demônio sabia que Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Será que Jesus não sabia que estava falando com uma legião de demônios? É claro que sabia, né? Mas ao perguntar o nome, ao fazer perguntas que requeriam respostas, Jesus está fazendo com que a equação se estabeleça. Quem é a autoridade, quem não é a autoridade ali. Mas olha só, não era um demônio que estava ali atuando, era um monte, era uma legião inteira de demônios. O demônio vai lá, oprime a vida de uma pessoa, domina uma pessoa e sai dali e vai cumprir uma outra missão, vai fazer uma outra coisa. Porque, bem, como eu compreendo, anjos e demônios têm um número limitado. O próprio Senhor Jesus ensina que anjos não casam, não se dão em casamento, não têm filhos. Então existe um número já pronto de anjos, um número já pronto de demônios, que são anjos caídos, mas a humanidade vai se multiplicando, vai crescendo. Então é muito provável que não haja um demônio para cada ser humano, certo? Então o demônio vai lá, faz uma ação naquela vida, consegue levar ela ao fundo do poço, sai, vai para outro. Até às vezes na nossa neurose eclesiástica, nossa neurose evangélica, às vezes se dão poderes para Satanás que ele não tem. Por exemplo, eu lembro principalmente ali na década de 90, quando aquela questão de batalha espiritual era o centro dos cultos, que sempre tinha alguém no culto
com a pombagira. Sempre tinha alguém no culto com o tranca-rua. Alguém lembra disso? Algumas mãozinhas levantadas aí, outras não levantam porque tem medo. Sempre tinha. Cada igreja, do outro lado da rua tinha uma igreja, estavam lá expulsando o tranca-rua. Lá em Pelotas estavam expulsando o tranca-rua. Lá em Porto Alegre estavam expulsando o tranca-rua. Impossível. Por que é impossível? Porque demônio não é onipresente. Se o tranca-rua está aqui, está lá e está não sei aonde, então ele é onipresente, mas ele não é. Só Deus é onipresente, você crê? Então, pensa numa baboseira que os evangélicos acabam acreditando muitas vezes, né? Dando poder para Satanás que Satanás não tem. Então, acontece que o demônio às vezes está ali, e ele sai, vai cumprir uma missão, e o problema é quando ele tenta voltar e encontra determinada situação na vida daquela pessoa. Olha só, Lucas 11 nos ensina o seguinte aqui no versículo 24 e 25. Jesus dizendo, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando disso, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Mas pensa aqui comigo, o demônio está lá, atazanando a vida da pessoa, atrapalhando a vida da pessoa, destruindo a vida da pessoa e leva a pessoa para o fundo do poço. Daí ele pensa, fiz o que eu tinha que fazer aqui. Daí ele sai, vai fazer outras coisas. E aí a pessoa agora não está mais sob uma ação direta demoníaca. A tendência é que ela se desenvolva, que ela vá buscar um relacionamento, que daqui a pouco ela vai ser feliz, vai casar, vai restaurar o casamento, vai ter filhos, vai estudar mais, vai se desenvolver no trabalho, vai adquirir mais bens. E aí o demônio, quando volta lá, o que ele encontra? Muito mais coisa para destruir. Percebe? Ele encontra tudo em ordem. E tudo que Satanás quer é chegar num lugar que está tudo em ordem para destruir. Porque aquela pessoa com armas humanas, com ferramentas humanas se desenvolveu, mas não com armas espirituais que são poderosas para destruir fortaleza. E é muito provável que é justamente o que acontece com aquele cara Gerazeno. Porque tem um demônio nele? Tem os 7 que Jesus diz que voltam? Sim ou não? Não, tem uma legião. Então está um ciclo ali. Vem um, destrói, sai, volta, 7, destrói, sai. Agora tem uma legião. Quando esse homem tenta se levantar, bum. Quando ele tenta se levantar, bum. Quando ele tenta se levantar, bum. E assim tem gente que passa a vida toda sem desfrutar de satisfação na vida, de uma alegria verdadeira na vida. Está sempre em crise, está sempre no chão, está sempre destruído, está sempre recomeçando. E não sabe, não se dá conta que está lutando com armas humanas, tentando encontrar nos prazeres, na comida, nas férias, na viagem, no dinheiro, nos outros seres humanos, ou na própria igreja, no sentido dos programas. Eu vou trocar meu estilo de roupa, vou fazer um esporte, vou mudar de emprego. E pode ser que essas coisas até dão um up na pessoa, mas são humanas, armas humanas não destroem fortalezas espirituais. E aquele homem está sim sofrendo, agora tem uma legião ali atuando. Quando Jesus ordena que aquela legião deixe aquele homem, obviamente eles não querem voltar para a região das trevas, eles querem permanecer na terra. Porque o inferno não é o playground de Satanás e dos demônios, eles sofrem naquele lugar terrível. Quem é que quer ficar lá? Se você viu Supernatural, você sabe que os demônios não gostam de ficar no inferno. Onde é que eles gostam de ficar? Na terra, atazanando as pessoas, destruindo a criação de Deus. Se você não me conhece, você deve saber que eu estava brincando quando eu falei de Supernatural, tá? Eles querem destruir.
E olha só, por isso então, no versículo 10, e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. País aqui não é a melhor tradução, mas tem a ver com esta região física, terrena. Lucas nos conta, eles pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Bom, Jesus está mandando eles sair daquele homem. Não tem ninguém perto daquele homem, porque aquele homem é violento, é perigoso, está pelado, está nos túmulos. Então os demônios vão fazer um pedido curioso, no mínimo curioso. Versículo 11 e 12. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Bom, obviamente os demônios querem destruir seres humanos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o alvo número 1. No entanto, tudo que é criação de Deus, eles querem destruir. A própria natureza geme dores de parto, ansiando que os filhos de Deus se revelem, porque o pecado afetou toda a criação de Deus e tudo aquilo que Deus criou. Satanás e seus demônios querem destruir. Então, não posso mais destruir esse homem, alguma coisa, algum ser, eu preciso. E aí diz o versículo 13, e Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Jesus permitiu. Por quê? Será que Jesus é mau? Por que Jesus não manda eles de volta para o abismo? Gente, quem é que abriu a porta para o pecado entrar neste mundo? Foi Deus? Foi o ser humano. Quando o ser humano abriu a porta para o pecado nesse mundo, dando legalidade para Satanás estar aqui, Deus respeitou a nossa escolha, na liberdade que Ele nos deu para amá-lo ou para abandoná-lo. Tanto é que o primeiro e maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Se nós não tivéssemos escolha, isso não seria um mandamento. Acontece que o ser humano virou as costas para Deus e este mundo então passou a jazer no maligno, né? A palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno. Então, Jesus não vai mandar os demônios de volta para o inferno. Toda vez que Jesus liberta uma pessoa do demônio, você não vai ver Jesus mandando o demônio de volta para o inferno. Você vai ver Jesus mandando o demônio sair daquela pessoa. Mas ele continua ainda com a permissão para atuar aqui, porque foi isso que o nosso pecado causou neste mundo. Jesus tem uma solução definitiva, que é salvando a cada um de nós e nos resgatando deste lugar para uma nova criação. E nós aguardamos este momento, conforme nos ensina a palavra de Deus. Bem, aqueles demônios então vão destruir aqueles porcos e causar prejuízos aos donos dos porcos também, né? Porque agora eles vão perder 2.000 porcos. É um prejuízo grande. Mas tem outro aspecto interessante aqui. Quando aquele homem foi libertado, todas as pessoas que viram aquela cena puderam ver que houve uma diferença no que Jesus fez e no que os outros só tentaram fazer. A transformação de vida é o melhor testemunho. Isso vai ficar claro agora. O que Jesus fez causou espanto nas pessoas. Na verdade, causou até medo nas pessoas. Olha o versículo 14, 15 e 16. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. A evidência de uma vida liberta por Jesus está no antes e no depois. Antes,
um homem violento com uma força terrível, um homem que vivia nos túmulos, um homem pelado, agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Um depois muito claro, muito diferente do antes da ação de Jesus na vida dele. E ver aquele homem daquele jeito foi muito importante para as pessoas, só que não foi o suficiente. Quer ver uma coisa? Lucas 8,37. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Que coisa, né? Jesus atravessa o barco de noite, no meio da tempestade, vem um homem correndo, endemoniado dos túmulos, nu. Jesus liberta aquele homem, as pessoas que estavam cuidando, daí os demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam e vão cair na água, vão morrer afogados. Os que tratavam os porcos correm contando para as pessoas, vem todo mundo. E daí eles veem aquela situação, eles veem Jesus e dizem, olha, aquele ali, libertou aquele ali, e tinha demônio nesse aqui que foram para os porcos e os porcos foram embora. E aquelas pessoas chegam para Jesus e o que eles dizem para Jesus? Vai embora. Que estranho, né? Vai embora. Marcos nos diz que eles ficaram com medo, eles não souberam como lidar com isso. Aquilo era algo maravilhoso, eles estavam vendo aquele homem sentado, vestido em perfeito juízo, mas eles não sabiam como lidar com isso. Jesus estava ali e eles dizem, vai embora daqui, vai embora. Jesus entra no barco e volta para o outro lado do mar da Galileia. Mas acontece algo, aquele homem vai então contar o que Jesus fez na vida dele. E quando é ele falando, não é quando eles estão vendo Jesus fazendo, não é quando outros falam para eles o que Jesus fez, mas quando aquele homem dá o seu testemunho para eles, é que as coisas mudam. Olha só, versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Quando eles vieram e viram Jesus, viram a cena do crime, como é que eles ficaram? Você lembra? Como é que eles ficaram? Atemorizados. Eles viram Jesus, viram o lugar onde Jesus estava agindo e ficaram com medo e pediram, vai embora. Mas agora, quando eles ouvem aquele homem falando o que Jesus fez na vida dele, como é que eles ficam? Com medo? Eles ficam admirados. Percebe a diferença? Gente, isso faz todo sentido quando a gente entende isso. Muitas vezes uma pessoa vem no culto, ela diz, eu não entendo nada, eu não quero esse Jesus, eu não quero isso para a minha vida. E Jesus está agindo, o Senhor está sendo adorado, está sendo entronizado, a palavra está sendo ministrada. A pessoa, não. Mas aí, no teu testemunho de vida, ela começa a se interessar, ela começa a fazer perguntas. E quando ela vê o Jesus do culto na tua vida, isso faz toda a diferença para ela. Porque muitas vezes o agir de Jesus não é compreendido pela multidão, não é compreendido na multidão. Porque antes de conhecer Jesus, as pessoas precisam conhecer você. E aí, reconhecendo Jesus em você, é que elas vão dar abertura para o Senhor Jesus. Então saiba disso. O que nós estamos fazendo aqui é proclamar Jesus, é proclamar libertação, e libertação acontece, e salvação acontece, mas é com o seu testemunho que as coisas fazem mais sentido para as pessoas ao seu redor. Nós temos uma expectativa errada, né, de que as pessoas virão aqui e aqui elas se converterão, aqui elas vão conhecer Jesus, e isso acontece. Só que a gente terceiriza isso para o culto, a gente terceiriza isso para a igreja como um todo, quando sempre foi plano do Senhor
que cada um de nós, onde nós estamos, sejamos embaixadores dele. Quer ver uma coisa? Olha o versículo 18 e 19. Quando Jesus estava entrando no barco, porque mandaram ele embora, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. É importante enviarmos missionários e apoiarmos missionários em todos os lugares do mundo? Sim, para nós aqui isso é fundamental. Por isso nós fazemos questão de apoiar o Ricardo e a Tina na Espanha, que acolhe os refugiados que vêm do norte da África. Por isso que nós apoiamos o Raul e a Júlia lá no projeto Meninas da Índia, que acolhem aquelas meninas exploradas, abusadas. É por isso que nós apoiamos o Guto e a Nani, que trabalha entre os muçulmanos, os árabes muçulmanos. É fundamental para essa comunidade de discípulos esse apoio à obra missionária no mundo. Mas bem, esse homem diz: deixa eu ir contigo, Jesus, para fazer missões. Jesus diz: teus parentes. Esse é o teu campo missionário, tua família. Com o tempo se deu um peso muito grande e se atribuiu nomes que não são nomes bíblicos. Por exemplo, você sabe como é que ele diz a respeito de pastor? Dizem que nós somos chamados. Que nós, pastores, somos chamados. Sabia que Deus não chama ninguém para ser pastor? Sabia que o pastorado é um desejo do discípulo de Jesus? Que a Bíblia diz o seguinte: quem aspira ao ministério pastoral, ao episcopado, aspira uma coisa nobre. É uma coisa que parte do nosso desejo de servir ao Senhor desse jeito, quando nós reconhecemos que o Espírito Santo nos deu determinados dons. Sabe como é que chamam pessoas para ir para seminário, para serem missionários? Vocacionados, como se aquelas pessoas tiverem recebido uma vocação, um chamamento do Senhor para fazerem missões. Isso é um absurdo. Porque 100% dos discípulos de Jesus são chamados e vocacionados. 100%. Alguns desses chamados vão ser pastores, outros vão ser professor de escola bíblica, outros vão ser líderes de pequenos grupos, outros vão ser líder do ministério esse, outros vão ser integrantes do ministério aquele. Todos somos chamados. Este homem queria que Jesus o chamasse para ir com ele no barco, e agora ir pregando o evangelho em tudo que era lugar para pessoas que eles não conheciam, que ele não conhecia. Jesus diz: você será um missionário nas pessoas que conhecem você. E aí ele fez isso, e como é que as pessoas ficavam? Admiradas. Porque não existe o melhor testemunho do que alguém dizer: antes eu era assim, com Jesus na minha vida você está vendo o que está acontecendo. Bem, com tudo que nós vimos até aqui, eu quero propor finalmente algumas ações práticas para a sua vida. Primeiro, venha para Jesus como você está. Quando nós nos sujamos com o pecado, nós somos acusados por Satanás. E ele tenta nos dominar com culpa, com remorso, com sentimento de indignidade, nos afastando da presença de Deus. E aí então, dominados por essa culpa e por esse remorso, nós achamos: Deus não vai me aceitar, Deus não vai me usar, enquanto eu não resolver a minha vida. E quando é que a gente resolve a nossa vida? Nunca. Porque quando a gente tenta com as nossas forças, nós estamos tentando com armas humanas que são um fracasso quando se trata de vida espiritual. Nós precisamos entender que não há limpeza fora do chuveiro. O chuveiro é Jesus. Não adianta eu querer tomar um banho para poder... Não adianta eu me limpar para poder tomar o banho. Não faz nem sentido. Às vezes até a gente brincava, porque tem uma pessoa assim que a gente conhece, que ela é minuciosa na limpeza, mas é assim, minuciosa, e a casa dela sempre um brinco, e ela trabalha com faxina, e às vezes eu e a Paula brincava assim: Paula, vamos arrumar a casa e chamar a fulana para fazer uma faxina. Porque olha, a faxina da fulana
Era, né? Mas é esse tipo de coisa, né? Deixa eu arrumar minha vida para eu me apresentar diante do Senhor. Não, venha como você está. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não é que a gente quer enfatizar uma vida de pecado. Nós viemos de lá, como voltaremos para lá, como pergunta o apóstolo Paulo, mas é para enfatizarmos o tamanho da graça do Senhor. Durante muito tempo eu tentei fazer coisas que me trouxessem consciência limpa diante de Deus. Então, eu achava que se eu conseguisse orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, não assistir pornografia, não mentir, não fazer mal para ninguém, então Deus me aceitaria. Durante muitos anos, eu fui dominado por coisas como esta. E eu me lembro de chegar num culto e me comprometer que naquela semana eu ia fazer tudo certinho. Então foi uma semana de orar todos os dias, uma semana de ler a Bíblia todos os dias, uma semana sem assistir pornografia, uma semana cuidando com todo e qualquer pensamento. E eu cheguei no culto e eu senti a mesma culpa e o mesmo remorso. Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez, com o que Ele faz. E eu não estou dizendo que não devemos orar, que não devemos ler a Bíblia, que devemos assistir pornografia, que devemos falar mal do outro, que devemos... Não. São hábitos que combinam ou hábitos que não combinam com uma vida com o Senhor Jesus, e hoje eu consigo entender isso. Nós adoramos ao Senhor quando reconhecemos que Ele é tão grande, que o amor dEle é tão imenso, que a graça dEle é tão maravilhosa, que Ele nos aceita quando estamos, e nós o afrontamos quando achamos que podemos nos consertar para então nos apresentarmos diante dEle, como se Ele não pudesse. Mas ei, olha o que a Bíblia diz, lá em Efésios 5, dizendo como é que o marido tem que amar a esposa. Que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentar a sua noiva a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem rugas. Então está dizendo que ele sabe que a noiva é suja, ele sabe que a noiva não consegue se cuidar. Então, numa missão de resgate, de príncipe encantado, ele chega lá na sua noiva e diz: vem que eu vou cuidar de ti. E está dizendo, é assim que você tem que cuidar. Porque é assim que Cristo cuida da igreja. Então, quando a gente acha que pode fazer toda uma arrumação, toda uma limpeza, todo um negócio para poder se apresentar limpo diante do Senhor Jesus, nós estamos perdendo tempo. Estamos afrontando o Senhor. Nós precisamos nos render como nós estamos, dizendo: Senhor Jesus, eu não consigo, eu estou aqui, eis aqui a minha vida desse jeito, eu me lanço nas tuas mãos. Eu me entrego para que tu faças em mim aquilo que tu queres fazer, coisas que só tu podes fazer. Não confunda Jesus com religião, porque a religião diz que você tem que ser ou parecer perfeito para estar diante de Deus. Com Jesus, nós somos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E aí então podemos estar na presença de Deus pela obra que Ele faz em nossas vidas. O segundo, que tem a ver com isso, desista de tentar se consertar sem Jesus. Tudo que as pessoas tinham tentado com aquele endemoniado deu errado. Nenhuma pessoa e nem ele mesmo conseguiu libertação. Só Jesus pode mudar verdadeiramente a vida de alguém. As pessoas tentam se consertar antes de buscar um relacionamento com Jesus, mas isso só vai fazer a pessoa perder tempo e se ferir mais ainda, porque não há cura longe do médico dos médicos, que é Jesus. Somente Jesus pode libertar você do que aprisiona você. É muito comum que as pessoas digam: primeiro eu vou regularizar o meu casamento, aí eu vou para a igreja. Primeiro eu vou parar de fumar, aí eu vou para a igreja. Primeiro eu vou parar de beber, aí eu vou para a igreja. Primeiro eu vou fazer tal coisa, daí eu vou para a igreja. Pare de tentar se consertar. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não tente ser Deus, só Ele tem o poder de transformar. Se prostre diante de Jesus e deixa Jesus trabalhar. E por fim, compartilhe a vida nova que você tem, que você recebeu em Jesus. Você ficou claro como o antes e o depois na vida daquele homem foi o que fez sentido para as outras pessoas, surpreendeu e inspirou elas. Se você já foi liberto e salvo por Jesus, é isso que as pessoas precisam ver em você. Novidade de vida.
Um novo viver que surpreende. Quando você tem a atenção das pessoas, fale sobre o seu libertador. Anuncie o que Jesus fez na tua vida. É muito comum que as pessoas não falem de Jesus porque elas têm medo das perguntas que vão ser feitas a elas. Ela pensa assim, mas eu não conheço muito da Bíblia. Aí eu vou começar a falar de Jesus, a pessoa vai começar a me perguntar coisas da Bíblia, eu não sei. Daí ela vai perguntar sobre os dinossauros, ela vai perguntar se existe vida fora do mundo, da terra, e eu não sei. Daí então eu não falo porque daí eu não vou ter como ajudar a pessoa, vai piorar tudo, bem. A estratégia de evangelismo não é falar sobre a Bíblia. Porque, como eu já disse muitas vezes aqui, a Bíblia foi escrita para a igreja, a Bíblia não foi escrita para o mundo. Então, não adianta você evangelizar com a Bíblia. Você tem que evangelizar com a sua vida. Jesus disse para aquele homem, vai lá e diz o que eu estou te dizendo. Foi isso? Foi isso que Jesus disse? O homem diz, deixa eu ir contigo na viagem missionária. Jesus diz, não, assim, ó, deixa só um pouquinho. Vai lá e lê para eles o que eu escrevi aqui. Foi isso que Jesus fez? Sim ou não? O que Jesus fez? Disse para ele, vai lá e diz o que eu fiz na tua vida. Isso é evangelismo. Ah, mas eu não sei, não precisa saber. Você só precisa saber o que Jesus fez na sua vida, e isso você sabe. Tem teólogo no mundo inteiro que saiba tão bem o que Jesus fez na sua vida quanto você. Então não tenha medo de dizer o que Jesus fez na sua vida. As perguntas vão vir? Vão vir. Jesus libertou um homem da cegueira e apertaram aquele homem e começaram a fazer perguntas sobre Jesus que aquele homem não conseguia responder. E sabe qual foi a resposta dele? Não sei. Eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo. As pessoas vão te perguntar, mas isso, mas aquilo outro. Não sei. Eu sei que a minha vida antes de Jesus era assim e a minha vida com Jesus agora é assim. Isso você pode fazer, sim ou não? Então faça isso todos os dias, em todos os lugares, porque as pessoas estão precisando mesmo que não saibam. No teu trabalho, na tua família, na tua escola, as pessoas precisam que você faça isso lá. Compartilhe a verdadeira vida que é Jesus, amém? Essa canção que nós vamos cantar, ela nos lembra da graça. Ela nos lembra que não importa o que eu fiz e nem onde eu caí, a sua mão me ergueu. E mais uma vez, isso não é para exaltar o nosso direito de pecar, porque isso seria uma afronta. Mas isso é para exaltar o tamanho da graça do Senhor Jesus, para expressarmos gratidão, louvor, reconhecimento a Ele ter nos alcançado, ao seu amor ter chegado em nossas vidas. Quero convidar você a se colocar em pé e nós louvamos ao Senhor por sua graça e desfrutarmos dessa tão grande salvação que nos atingiu. Graça, gloriosa graça. Graça, gloriosa graça, lá na cruz foi consumado. Graça, incrível graça. Graça, incrível graça, do pecado pela cruz salvo. Salvo
cruz, amor eterno, graça poderosa, graça poderosa, por pecar pela cruz, salvo, salvo, salvo pela graça, salvo, salvo, salvo pela graça. Não importa o que fiz, nem onde eu passei, nem como eu caí, sua mão me ergueu, vergonha retirou, como eu sou, me amou, justificado sou, e agora salvo pela graça, salvo, salvo, vamos cantar juntos, salvo, salvo pela graça, oh, salvo, salvo, salvo pela graça. Não importa o que fiz, nem onde eu passei, nem como eu caí, sua mão me ergueu, vergonha retirou, como eu sou, me amou, justificado sou, e agora salvo sou. Não importa o que fiz, nem onde eu passei, nem como eu caí, sua mão me ergueu, vergonha retirou, como eu sou, me amou, justificado sou, e agora salvo pela graça. Graça. A palavra de Deus diz que Jesus é a fonte da graça. Da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. É graça em cima de graça. Da plenitude do Senhor. Que o seu coração esteja aberto para receber isso. O Senhor está aberto para receber você. Amém? Nós vamos encerrar esta celebração de hoje louvando ao Senhor com mais uma canção. Mas eu quero convidar você a permitir que a gente ore por você durante a semana. Aí nessas capinhas tem um cartão comprido e tem um espaço para você fazer um pedido de oração por você, por alguém. Mas também nesse cartão você vai perceber que tem algumas decisões que talvez Deus esteja convidando você a tomar. Marca aí as decisões, coloca seu nome, seus contatos, a gente entra em contato com você durante a semana. Antes de ir embora, só entrega o cartão no balcão ali, no espaço Crescer Mais, com a Adriana, né? Só deixa ali, tá bom? Vai ser importante para nós poder orar por você durante a semana. Na quarta-feira tem um grupo de oração aqui, intercedendo por você.
Tá bom? Então vamos encerrar com júbilo. Depois não vai embora correndo. A gente criou um espaço ali que a gente chama de café em comum. E o objetivo é justamente esse, é desfrutarmos de um tempo juntos, conversando, fazendo lanche, tomando um café gostoso. Bom? Deus abençoe. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Tenha uma semana abençoada. Resplandeça Jesus na tua semana. Amém.